Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Amplitude da Administração de Materiais. Ao final de seus estudos, esperamos que você identifique a importância da administração de materiais na produção de bens e serviços e conheça alguns dos termos utilizados na administração de materiais. Vamos lá? Não importa o tamanho, o ramo ou a capacidade produtiva de uma empresa, ela certamente vai precisar de algum tipo de recurso para funcionar, operar, produzir e gerar os resultados desejados. Tanto uma grande indústria multinacional quanto a prestadora de serviços do bairro irão apresentar o mesmo fluxo geral de funcionamento: entrada de insumos, processamento e saída de um produto final ou serviço prestado. Entretanto, nesse processo de transformação, para que os resultados apareçam, serão necessários recursos específicos para cada ação. Esses recursos são divididos em 5 grupos: recursos materiais, patrimoniais, financeiros, humanos e tecnológicos. Os recursos materiais são a matéria-prima necessária para a produção, como a borracha para produzir pneus, por exemplo. Os recursos patrimoniais são as estruturas e máquinas, como o trator para a produção agrícola. Já os recursos financeiros são o capital utilizado para a aquisição de equipamento, pagamento dos salários, energia, impostos e etc. Os recursos humanos são os colaboradores de uma empresa. Por fim, há os recursos tecnológicos, que podem ser sistemas de gestão e controle dos processos empresariais. Imagine um consultório odontológico sem energia elétrica e sem água devido a problemas de abastecimento na cidade. A água e a energia são recursos materiais fundamentais para o dentista, e essa ausência de recursos compromete todo o fluxo do consultório, já que as consultas terão que ser remarcadas, gerando problemas aos pacientes que reservaram seu tempo naquele dia, mas não foram atendidos, e para o consultório, que não receberá os pagamentos esperados para aquela data. Os equipamentos e materiais utilizados pelo dentista são os recursos patrimoniais do consultório. A secretária é um recurso humano e o sistema de agendamento de consultas um recurso tecnológico. Todos estão destinados ao perfeito funcionamento do consultório e devem gerar renda para que o dentista possa pagar os encargos e despesas necessárias, ter lucro para reinvestir no consultório e bancar o próprio salário, ou seja, para gerar novos recursos financeiros. Não vamos afirmar que os recursos materiais são os mais importantes, mas podemos perceber que são muito relevantes e causam um certo caos na operação quando não estão disponíveis. Assim, esses recursos devem ser bem administrados para evitar problemas pela falta ou pela má gestão dos estoques. Imagine o tamanho do prejuízo se a falta de um recurso ocorre em uma cadeia produtiva de automóveis. Um dia sem um determinado recurso pode resultar em perdas milionárias. Para finalizar, vamos conhecer alguns termos técnicos da administração de materiais. Artigo é a designação para qualquer material, matéria-prima ou produto que integre o estoque. Unidade é a identificação da medida, como litros ou quilos. Pontos de estocagem são locais de armazenamento dos itens. Estoque é um conjunto de mercadorias e materiais alocado em local adequado. Estoque ativo é um estoque sujeito a flutuações por quantidade devido às diversas entradas e saídas. Estoque mínimo é a menor quantidade de um item ou artigo para evitar situações de falta. Estoque máximo é a quantidade necessária de um determinado item somada ao estoque de segurança para atender às necessidades da empresa. Estoque disponível é a quantidade de itens existentes em estoque. Ruptura de estoque ocorre sempre que o estoque de um item é zerado. Tempo de reposição ou lead time é o tempo medido entre a emissão da compra e o recebimento da mercadoria. Produtos são bens materiais, físicos e tangíveis, e os serviços são produtos intangíveis e difíceis de mensurar.
Como você deve imaginar, nem todos os termos utilizados na administração de materiais estão aqui, até porque são muitos, mas conhecendo esses, você com certeza já estará bem preparado. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e não se esqueça de que em uma empresa nada funciona sem a devida administração de materiais. Muito obrigada pela sua companhia e até breve!